Karina segurava a espada com força, exigindo saber por que Van, mesmo sem magia, ainda se recusava a recuar. Van continuou avançando, dizendo a si mesmo que precisava impedir uma futura rebelião. Mas logo percebeu que não era só por isso, havia algo mais profundo guiando seus passos. Ele se lembrou de uma terra natal desesperada, explorada pelo mal e deixada sem nada. Van entendia aquele sofrimento melhor do que ninguém, e via que alguém estava chorando no meio daquela tempestade. Mesmo ferido, Van encarou Karina e afirmou que ela estava chorando, ainda que tentasse negar. E disse que a espada dela gritava em seu lugar, e que aquilo já era mais do que suficiente. Karina atacou de novo, sua voz quebrando enquanto insistia que não estava chorando. A espada dela avançou com toda a força, como se carregasse tudo que ela nunca conseguiu dizer. As palavras de Van atingiram Karina como um golpe, fazendo sua expressão vacilar por um instante. E vergonha se misturaram no olhar dela, enquanto Karina rejeitava ser compreendida por ele. Ela gritou que aquela espada era tudo o que tinha, a única coisa que provava seu valor. Karina declarou que ficaria mais forte do que todos, até fazer seu próprio clã se curvar. O campo vermelho se agitou ao redor dela, enquanto Karina reunia poder para o próximo golpe. Van ergueu os braços contra a pressão, mantendo a respiração firme apesar do sangue e do cansaço. Ele admitiu que não sabia de tudo, mas pediu que Karina o escutasse até o fim. Van chamou Karina pelo nome e afirmou que o valor dela não era decidido por mais ninguém. Avançando sobre a pedra quebrada, ele disse que o suor e as lágrimas dela também importavam. Cada golpe que moldou a alma de Karina tinha valor, e ninguém no mundo podia negar isso. Na lembrança de Karina, seu pai guiava sua mão e ensinava o verdadeiro peso da espada. Aquela memória voltou quente e distante, trazendo a voz do pai chamando-a pelo nome. Ele dizia que, mesmo ao cortar inimigos, ela nunca deveria empunhar a espada com raiva ou ódio. A mão dele repousava sobre a dela, ensinando que aquela era a espada da casa Luthier. O presente voltou em meio à poeira e ao vento, com Van e Karina se encarando de perto. Karina finalmente entendeu que o orgulho não era algo para implorar aos outros. Lágrimas escorreram pelo rosto dela ao perceber que tinha abandonado a lição que o pai lhe deixou. Com a voz mais firme, Karina agradeceu a Van Kruger por ajudá-la a lembrar. E a trouxe de volta para a espada que ela realmente queria empunhar. Van manteve o olhar firme, pronto para receber tudo que Karina ainda tinha para mostrar. Uma luz rosa envolveu a lâmina de Karina, crescendo em uma aura intensa ao redor da espada. Ela apertou o punho e declarou que, daquela vez, colocaria tudo naquela técnica. Karina perguntou se Van conseguiria receber aquele golpe, e ele aceitou sem hesitar. Van abaixou o centro de gravidade, preparado para encarar a técnica de frente. Os dois ficaram frente a frente na arena destruída, enquanto a pressão do golpe começava a crescer. Os estudantes observavam em silêncio, sentindo que aquela troca decidiria tudo. Karina soltou um grito e avançou, usando o golpe que seu pai havia lhe ensinado. Karina ergueu a espada e concentrou tudo em uma única técnica, carregando o peso do que seu pai havia ensinado. Na lembrança dela, o pai guiava seus braços e mostrava como aquela espada deveria ser empunhada. De volta ao presente, o olhar de Karina ficou firme. Dessa vez, ela atacaria sem raiva, apenas com orgulho. Van sorriu ao perceber a mudança e reconheceu que aquela era a verdadeira Karina. O golpe desceu com força, abrindo uma linha violenta de luz enquanto os dois se cruzavam na arena. Karina sentiu o impacto atravessar seu corpo, e a força começou a abandonar suas pernas. Van também saiu ferido da troca, mas conseguiu passar pela abertura no instante exato. Quando tudo parou, Van ainda estava de pé, enquanto Karina já não conseguia sustentar o corpo. Karina caiu sobre o chão quebrado da arena, aceitando que aquela tinha sido uma derrota completa. Mesmo derrotada, ela levantou o rosto e agradeceu a Van por tê-la feito lembrar quem realmente era. Van se aproximou em silêncio e estendeu a mão para Karina, reconhecendo a força da espada dela. Com um sorriso calmo, ele manteve a mão estendida, deixando claro que aquele duelo já não era mais sobre vencer ou humilhar. Dois alunos ficaram espantados, tentando entender como uma das 5 coroas tinha sido derrotada daquele jeito. Outros estudantes também reagiram em choque, sem acreditar que um aluno do primeiro ano, e ainda por cima um garuda, tinha vencido. Mas começou a aplaudir, quebrando o silêncio da arena e reconhecendo o peso daquela luta. 2 alunos da plateia observaram a cena sem reação, ainda tentando processar o que tinham acabado de presenciar. Aos poucos, mais estudantes começaram a aplaudir, e o reconhecimento se espalhou pela arena. Van puxou Karina de volta para ficar de pé, enquanto os dois encerravam o duelo no centro da arena. Na manhã seguinte ao duelo lendário, Van já caminhava pela academia como se nada tivesse acontecido.
Mesmo depois da luta contra Karina, ele parecia recuperado e tranquilo, graças ao tratamento dos curandeiros da academia. Falk mal conseguia esconder a empolgação, dizendo que aquele duelo viraria uma lenda dentro da escola. A imagem de Van ajudando Karina a se levantar ainda estava fresca na cabeça de todos que assistiram à batalha. Ralph e Falk não conseguiam aceitar quando Van dizia que aquilo tinha sido apenas um duelo comum. Para eles, um aluno do primeiro ano derrotar uma das 5 coroas não tinha nada de normal. Enquanto caminhavam, o grupo percebeu uma presença parada mais à frente, embaixo das árvores. Debaixo da sombra, Karina esperava em silêncio, séria demais para parecer uma simples coincidência. A princesa da espada das 1000 lâminas estava ali, recuperada e com a mesma postura firme de sempre. Ralph e Falk ficaram tensos na hora, achando que Karina poderia ter voltado para desafiar Van outra vez. Karina manteve os olhos fechados por um instante, como se estivesse controlando a própria postura antes de falar. Van ficou diante dela sem demonstrar medo, enquanto os dois amigos observavam a cena de longe. Os dois garotos começaram a imaginar que aquilo poderia virar outro confronto a qualquer momento. Karina se aproximou com firmeza, deixando claro que não estava ali por acaso. Van a cumprimentou com naturalidade, como se estivesse encontrando uma conhecida no pátio. Karina respondeu com um olhar severo, carregando a postura de alguém prestes a dar uma ordem. Ela encarou Van de frente, deixando claro que ainda tinha assuntos pendentes com ele. Então Karina levantou o dedo e fez uma declaração inesperada diante de todos. Van ficou confuso com a seriedade dela, enquanto Ralph e Falk também tentavam entender o que estava acontecendo. Karina começou a explicar o conceito de cavalaria, introduzindo a ideia de transformar Van em seu escudeiro. O sistema de escudeiro da academia existia para que alunos veteranos orientassem os mais novos durante a formação. Karina ficou corada, mas manteve a postura firme ao declarar que queria nomear Van como seu escudeiro. Van travou na hora, percebendo que aquilo parecia muito mais vigilância constante do que uma simples honra. Ralph e Falk começaram a cochichar, vendo a situação como uma possível vantagem para Van dentro da academia. Para eles, se Karina protegesse Van, nenhum outro aluno teria coragem de causar problemas com ele. Van, por outro lado, só conseguia pensar que sua liberdade estava prestes a desaparecer. A ideia de ser vigiado o tempo todo deixou Van em completo pânico por dentro. Karina continuou confiante, dizendo que ele deveria se sentir honrado por receber aquele reconhecimento. Ela exigiu que Van jurasse lealdade e aceitasse imediatamente a posição de escudeiro. Ralph e Falk observaram a cena sem saber se aquilo era uma bênção ou o começo de mais confusão. Van ouviu tudo com atenção, mas decidiu que liberdade valia mais do que qualquer título bonito. Ele recusou a proposta e, sem perder tempo, se inclinou antes de sair dali o mais rápido possível. Karina reagiu na hora, sem aceitar que Van simplesmente fugisse da orientação dela. Van disparou pelo pátio da academia, usando a fuga como se fosse sua técnica secreta mais confiável. Karina foi atrás dele furiosa, gritando que ele não podia escapar tão facilmente da supervisão dela. Enquanto os dois corriam, a perseguição virou um caos diante dos outros alunos. Ralph e Falk ficaram para trás, observando tudo com a suspeita de que aquilo talvez não fosse só disciplina. Karina continuou correndo atrás de Van, determinada a não deixar seu novo escudeiro escapar. Van olhou para trás, suando frio, percebendo que Karina realmente não pretendia desistir. Longe dali, dentro da sala das 5 coroas, uma discussão muito mais séria começava. Leonius tremia de raiva, inconformado com o fato de Van ter derrotado uma nobre diante de toda a academia. Na mesa da reunião, o resultado do duelo passou a ser tratado como um problema político. Leonius via aquilo como uma ameaça à ordem construída sobre poder mágico e nobreza. Amélia, sentada com tranquilidade, escutava tudo enquanto bebia chá sem demonstrar preocupação. Leonius acusou a Dama da Flor de Gelo de enfraquecer a nobreza ao permitir a entrada de Van na academia. A Dama da Flor de Gelo permaneceu séria, sabendo que a presença de Van estava mexendo com a estrutura da escola. Leonius continuou irritado, tratando a vitória de Van como uma afronta direta à autoridade dos nobres. A Dama da Flor de Gelo não recuou, deixando claro que aquele conflito já envolvia muito mais do que um simples duelo. Leonius bateu na mesa, incapaz de aceitar que um garuda sem magia pudesse abalar a confiança da nobreza. Seu olhar endureceu ainda mais, revelando medo por trás daquela arrogância. Do outro lado da sala, Amélia permaneceu calma, como se já tivesse uma forma de expor os limites de Van. Um dos membros da reunião observou em silêncio, tentando entender como um novato podia lutar com tanta técnica. Ele percebeu que Van não lutava como um aluno comum, mas como alguém treinado para matar. Amélia pousou a xícara com calma,
pronta para defender sua visão sobre os verdadeiros nobres. Leonils ouviu com atenção, esperando uma resposta que pudesse restaurar a confiança deles. Amélia explicou que Van podia ser habilidoso, mas não representava uma ameaça real aos nobres de verdade. Para ela, um verdadeiro líder nobre precisava proteger o povo e destruir exércitos inteiros no campo de batalha. Diante de monstros e guerras reais, Amélia acreditava que as técnicas de Van perderiam completamente o valor. Ela afirmou que Van não passava de um lutador habilidoso, útil apenas em confrontos pequenos ou assassinatos. Leonils escutou a explicação, começando a enxergar no treinamento da Legião uma chance de expor Van. Amélia declarou que usaria o próximo exercício para mostrar a todos os limites daquele garuda sem magia. Ela pretendia colocar Van em sua equipe e provar, diante da academia, que ele não servia para liderar uma batalha real. A reunião então voltou os olhos para o treinamento da Legião, onde os alunos comandariam unidades contra monstros. Aquele exercício seria o palco perfeito para testar Van em uma situação que exigia liderança de verdade. Amélia afirmou que ali ele seria exposto, sem espaço para truques ou vitórias isoladas. Leonil sorriu, satisfeito com a ideia de transformar o treinamento em uma armadilha pública. Nesse momento, Heinz entrou na sala com seu sorriso calmo, como se tivesse aparecido apenas por acaso. A presença de Heinz surpreendeu os membros da reunião, principalmente por ele surgir em um espaço reservado. Leonils reagiu com espanto ao ver Heinz ali, sem entender o motivo daquela entrada repentina. Amélia, porém, observou Heinz com atenção, percebendo que ele não tinha vindo sem intenção. Heinz se curvou educadamente, mantendo aquele jeito gentil que escondia muito mais do que mostrava. Com um sorriso leve, ele pediu para se juntar à equipe de Amélia durante o treinamento da Legião. Heinz elogiou as palavras dela sobre convicção nobre, dizendo que elas o inspiraram profundamente. Amélia ficou lisonjeada com a admiração do príncipe e começou a aceitar a proposta. Heinz reforçou que queria aprender com ela, mantendo uma postura impecável diante da reunião. Amélia se levantou com confiança, decidida a educar pessoalmente o garoto problemático. Ela declarou que mostraria a Van uma força absoluta, capaz de proteger o povo e sustentar a nobreza. Heinz sorriu em silêncio, com um olhar que deixava claro que ele também tinha seus próprios planos. Do lado de fora, a perseguição finalmente alcançou Van, e Karina o agarrou antes que ele escapasse de vez. Van ficou completamente desesperado, percebendo que fugir de Karina seria muito mais difícil do que vencer um duelo. Durante um chá tranquilo promovido por Ellen, o assunto principal passa a ser o treinamento da Legião. Van, Ralph e Falk se sentam à mesa enquanto escutam os detalhes daquela missão especial da academia. Um dos companheiros explica que o exercício não será uma simples simulação, mas um comando real sobre soldados do reino. Van para de mastigar por um instante, percebendo que aquilo parece muito mais sério do que esperava. Ellen confirma com calma que o treinamento servirá como uma experiência prática para futuros comandantes. Ela deixa claro que todos ali precisam entender o peso dessa responsabilidade antes da missão começar. A explicação revela que os monstros dos pântanos podem crescer em número até causar destruição entre civis. Van escuta em silêncio, já tratando aquelas informações como algo que pode decidir vidas. Mesmo com a atenção do assunto, ele tenta confirmar se aquilo funciona como uma espécie de estágio militar. A estrutura do treinamento é explicada de forma simples. Alunos comandam pequenos grupos de soldados. Esses grupos menores são reunidos sob veteranos, formando companhias maiores para a operação. Um dos companheiros pergunta se um bom desempenho nesse exercício pode trazer fama dentro da academia. A curiosidade cresce, porque a Legião parece ser o tipo de missão capaz de mudar a reputação de um aluno. Ellen confirma que muitos estudantes importantes conquistaram reconhecimento justamente nesse treinamento. Van percebe o problema quando descobre que os veteranos escolhem pessoalmente quem querem em suas companhias. Ellen sorri ao explicar que esse sistema de indicação é uma parte importante da seleção. Van engasga com a bebida ao imaginar que, sendo um Gauda sem magia, provavelmente será deixado de lado. Seus companheiros tentam mostrar que a situação dele não é tão ruim quanto ele pensa. Ellen o surpreende ao revelar que vários veteranos estão interessados em recrutá-lo. Van fica sem reação, tentando entender como de repente se tornou alguém disputado dentro da academia. A conversa ao redor da mesa deixa claro que a fama de Van já começou a se espalhar pela escola. Van percebe que o mundo ao seu redor mudou de forma brusca desde o duelo contra Karina. Mesmo tentando manter a calma, ele sente que essa tensão repentina também pode atrair problemas. Seu instinto faz olhar para longe, como se alguém estivesse observando a reunião de cima. Do alto, Leonils encara Van com surpresa ao perceber que foi notado sem qualquer detecção mágica.
Leonius não consegue esconder o choque ao ver que Van sentiu sua presença daquela distância. Ele entende que aquele Gauda sem mana é ainda mais anormal do que imaginava. Recuperando a compostura, Leonius decide que Van e seus amigos podem aproveitar essa paz apenas por enquanto. Ellen sorri com confiança, pronta para apresentar uma solução que beneficiaria o grupo. Ela explica que, como uma das coroas, tem autoridade para priorizar suas próprias escolhas na Legião. Ralph e Falk vibram ao imaginar que podem acabar entrando na companhia de Ellen junto com Van. Karina aparece com uma expressão rígida, interrompendo a animação antes que ela cresça demais. Ela declara diante de todos que supervisionar Van é responsabilidade dela, já que o considera seu escudeiro. Van tenta rejeitar a ideia na mesma hora, apavorado com a possibilidade de perder sua liberdade. Karina insiste com autoridade, deixando claro que pretende mantê-lo sob sua própria vigilância. Ellen se diverte com a disputa e comenta que também gostaria de escolher Van para sua companhia. Alguns dias depois, os alunos se reúnem diante do mural para conferir as designações oficiais da Legião. Van e seus companheiros procuram seus nomes no meio da multidão, esperando encontrar a companhia de Ellen. Quando não encontra seu nome onde esperava, Van pergunta se há algo errado naquela lista. Ele continua procurando com atenção, desconfiando que sua designação pode ter tomado um rumo inesperado. A tensão aumenta quando Van percebe que também não foi colocado sob o comando de Karina. Seu dedo desliza pela lista até encontrar um detalhe que muda completamente o clima do grupo. O nome de Van Kruger aparece na quinta companhia, bem longe das opções que todos esperavam. Ralph e Falk chamam Van em choque, percebendo que aquela designação parece uma armadilha. A lista confirma que Van foi colocado justamente sob a companhia de Amélia Rosenwald. Van entende que aquilo não pode ser coincidência e começa a ligar os pontos em silêncio. Uma mão se aproxima da lista, marcando o peso daquele arranjo suspeito. O príncipe Heinz surge ao lado de Amélia com um sorriso educado, mas cheio de intenções escondidas. Van se vira lentamente, encarando os dois enquanto percebe que seu verdadeiro problema acabou de começar. A Amélia reúne os soldados e declara que, apesar do clima estranho desde o exame de entrada, todos devem trabalhar juntos na missão. Heinz estende a mão para Van com um sorriso educado, mas Van encara o gesto com evidente desconfiança. Heinz mantém a postura amigável, enquanto Van permanece frio diante daquela aproximação forçada. Van fica diante de Heinz e Amélia, percebendo que agora terá que lidar com os dois na mesma companhia. Amélia se apresenta formalmente como uma das 5 coroas brilhantes, deixando claro o peso de sua posição. Van se curva com educação, tentando manter a compostura mesmo diante daquela situação desconfortável. Amélia responde de forma seca, sem demonstrar qualquer vontade de aliviar o clima. Amélia ordena que Van reconheça seu lugar como Gauda e apenas siga suas instruções durante o exercício. Van fica em silêncio, sentindo o peso daquele tratamento direto e humilhante. Nem intervém na conversa, observando que Amélia talvez esteja sendo dura demais com ele. Ele encara Amélia com seriedade, questionando se aquela atitude realmente era necessária. Amélia responde sem hesitar, convencida de que está apenas sendo racional com a função de Van. A explicação dela aponta para o perigo real do campo de batalha, onde soldados sem preparo podem virar vítimas em segundos. Para Amélia, um Gauda sem poder mágico deve atuar longe da linha principal, servindo como explorador ou sentinela. Amélia reforça sua decisão com frieza, tratando o papel de Van como algo já definido. Van percebe que a lógica dela não vem de provocação barata, mas de uma crença sincera e arrogante. Diante daquela convicção tranquila, Van entende que pessoas como Amélia são as mais difíceis de enfrentar. A fala dela deixa claro que, aos olhos dela, limitar Van é uma forma de proteger a equipe. Amélia mantém uma expressão firme, sem demonstrar ódio, apenas certeza absoluta de que está certa. Van responde com calma, afirmando que justamente por isso entrou na academia e que provará seu valor diante dela. Ellen recorda o princípio de que magia não é o único caminho para superar um inimigo. Van sente o peso daquela ideia enquanto decide não se deixar definir pelo desprezo de Amélia. Ele encara Amélia e afirma que ela deve ver com os próprios olhos se ele é inútil ou não. O silêncio entre Van e Amélia deixa claro que aquela disputa ainda está longe de terminar. Amélia se afasta com Heinz, encerrando a conversa sem aceitar o desafio de Van como algo sério. Heinz se despede com um sorriso perfeito, deixando no ar uma gentileza que soa calculada demais. Antes de sair, Heinz diz para Van não se preocupar com o que Amélia disse. Van fica parado no pátio, observando os dois se afastarem enquanto tenta entender a jogada por trás daquilo. A princesa da espada e Ellen percebem que a situação foi manipulada com força demais pela faculdade. Um homem da academia admite que não esperava que Heinz levasse a manobra tão longe.
Ellen entende que aquela designação não foi coincidência e que alguém mexeu nos bastidores. Van permanece sozinho, sentindo que a companhia escolhida para ele pode esconder algo muito mais perigoso. A mente de Van volta para a tragédia que ocorreu nos pântanos lamentosos em sua vida anterior. Ele relembra o massacre causado por uma ameaça monstruosa que ninguém esperava encontrar ali. Na memória de Van, aquela missão terminou em caos, morte e uma catástrofe impossível de esquecer. Ralph e Falk se aproximam preocupados, tentando entender por que Van ficou tão sério de repente. Os dois perguntam se ele está bem, mas Van mal consegue responder enquanto calcula os riscos. Van percebe que esconder-se atrás dos mais fortes não será suficiente se a tragédia se repetir. A princesa da espada e Ellen observam de longe, sentindo que o problema agora ficou difícil de controlar. Van conclui que, se o monstro da vida anterior aparecer, ele terá que agir antes que todos sejam destruídos. Quando chega o dia da partida, Heinz e Amélia assumem a frente da companhia diante dos soldados. Van observa tudo em silêncio, sem baixar a guarda diante da equipe em que foi colocado. Os esquadrões se organizam no pátio, prontos para marchar rumo aos pântanos lamentosos. Amélia parece armada e montada, impondo sua presença como comandante da operação. Ela exige que cada soldado demonstre orgulho digno de quem serve ao reino. A companhia se alinha diante dos portões, esperando a ordem para iniciar a marcha. Amélia lidera a formação montada, confiante de que sua autoridade manterá todos sob controle. Soldados próximos a ela respondem com entusiasmo, inspirados pela presença de uma das coroas. Mas acompanha a mobilização com tranquilidade, mantendo o ar impecável de príncipe exemplar. Ele reforça diante dos soldados que servir sob Amélia é uma honra para qualquer homem do reino. Van permanece afastado do brilho dos nobres, encarando a missão com uma seriedade que poucos entendem. Seu olhar denuncia que ele está pensando em perigos que ainda não pode revelar. O esquadrão designado a Van espera em silêncio, formado por homens sem qualquer entusiasmo. Alguns soldados o encaram com desprezo, irritados por terem que seguir um comandante sem magia. Van se aproxima montado, enquanto o clima ao redor de seu grupo continua pesado. Ele escuta as reclamações sem reagir, esperando o momento certo para impor sua autoridade. Diante dos homens reunidos, Van finalmente assume sua posição como comandante daquele esquadrão. Um dos soldados encara Van com hostilidade, deixando claro que não o aceita como líder. Van mantém a calma sobre o cavalo, sem permitir que a provocação abale sua postura. Os soldados trocam olhares desconfiados, julgando aquele capitão Galda como uma escolha absurda. Van decide cortar a conversa fiada antes que o desrespeito contamine toda a unidade. Ele informa aos homens que, dali em diante, todos devem obedecer suas ordens durante a missão. De longe, Amélia observa o comportamento de Van com atenção crítica. Para ela, aquele esquadrão problemático apenas confirma os limites que Van teria como líder. Os soldados da companhia recebem as ordens de Amélia e se preparam para avançar. Mesmo calados, os homens de Van continuam demonstrando incômodo e resistência. A tropa começa a se mover, mas o esquadrão de Van segue com moral baixa e semblantes fechados. Amélia percebe a diferença entre a disciplina da companhia e a tensão no grupo comandado por Van. Convicta de sua variação, Amélia acredita que Van ainda falhou como verdadeiro comandante. Van não se abala, mantendo o olhar firme enquanto a missão rumo aos pântanos finalmente começa. Amélia lidera a tropa montada e anuncia o início da marcha com firmeza. Os soldados recebem a ordem com entusiasmo enquanto a companhia começa a se mover. Um soldado do esquadrão observa a situação em silêncio, com expressão desconfiada. Van segue montado, quieto e atento, enquanto acompanha o avanço da tropa. A companhia atravessa uma longa trilha pela floresta em direção ao local da missão. Amélia aponta para frente e comanda a marcha sem demonstrar qualquer hesitação. Durante a pausa, Heinz se aproxima dos soldados e conversa com eles de forma tranquila. Um soldado aperta a sela e ajusta os preparativos antes da companhia continuar. Um dos homens recebe ajuda para organizar o equipamento durante o descanso. A floresta permanece silenciosa, mas o clima entre os soldados começa a pesar. Alguns soldados olham para Van e comentam que o capitão deles parece não fazer nada. Van escuta as provocações sem reagir, mantendo o rosto completamente sério. Um dos soldados fala com irritação, deixando claro que não aceita ser liderado daquele jeito. Van desce do cavalo e se aproxima, decidido a ouvir aquelas reclamações diretamente. O rosto de um soldado se contrai de raiva, prestes a transformar a reclamação em confronto. Van chama o homem para avançar, provocando um confronto diante do esquadrão. A mão do soldado se fecha no cabo da espada, pronta para transformar a raiva em ataque. Van fica parado diante dele, sem recuar nem demonstrar medo. O soldado explode em fúria,
acusando a academia de tratá-los como descartáveis. Van responde com calma, deixando claro que não pretende abandonar nenhum deles naquela missão. Van salta do cavalo diante do esquadrão, surpreendendo os soldados que ainda reclamavam dele. Van se coloca de frente para os homens e afirma que primeiro vai mostrar sua força. O soldado encara Van com raiva, começando a levar aquela provocação para o lado pessoal. Van desafia todos de uma vez, deixando claro que não pretende recuar diante do esquadrão. Alguns soldados trocam olhares confusos, sem entender se Van está falando sério. O rosto de um dos homens se fecha em irritação, incapaz de aceitar aquela atitude. Um soldado avança com a espada erguida, atacando Van diretamente. O olhar de Van acompanha o golpe com calma absoluta. Antes de reagir, Van avisa que vai pegar aquela espada emprestada. Van intercepta a lâmina no instante exato, tomando o controle do ataque. O soldado é lançado ao chão pela resposta rápida de Van. Caído, o homem fica em choque, sem entender como foi dominado tão facilmente. Os outros soldados observam paralisados, percebendo que Van não era alguém comum. Van segura a espada tomada do soldado e avalia a arma em silêncio. O olhar de Van permanece frio, como se aquela demonstração ainda estivesse só começando. O soldado derrubado continua no chão, enquanto Van fica de pé diante do grupo com a espada em mãos. Van vira o rosto de lado, preparando-se para provar seu ponto de forma mais clara. Ele ergue a espada diante do corpo e concentra força no próximo movimento. Van salta em direção a uma árvore e desfere um corte direto contra o tronco. A lâmina atravessa a madeira, partindo o tronco com um golpe limpo. A árvore cede ao fundo, deixando o esquadrão diante de uma demonstração impossível de ignorar. Um dos soldados encara a cena de boca aberta, completamente assustado com o que viu. Os homens do esquadrão permanecem em silêncio, sem saber como reagir à força de Van. Observa os soldados com calma, como se cortar aquela árvore não tivesse sido nada demais. Com a espada em mãos, Van explica que a arma pode estar velha, mas ainda cumpre seu papel. Van fica diante do esquadrão e deixa claro que não aceitará desculpas antes da missão começar. Um soldado questiona Van com tensão, ainda tentando resistir à autoridade dele. Van responde com firmeza, encerrando a discussão antes que ela volte a sair do controle. O soldado ferido encara Van com o rosto marcado, engolindo a própria revolta. Outros homens observam em silêncio, percebendo que o clima do esquadrão mudou. Van mantém a postura firme e reforça que não pretende deixar ninguém morrer inutilmente. À distância, Amélia observa Van lidando com seus soldados depois daquela demonstração. Amélia permanece séria, avaliando o método de Van sem se deixar impressionar de imediato. Os soldados comentam entre si, ainda tentando entender se devem temer ou confiar no capitão. Na visão de Amélia, liderar apenas pela força poderia desmoronar diante de uma crise real. Amélia fecha o olhar, convencida de que Van ainda precisa provar seu verdadeiro valor como líder. Montada em seu cavalo, Amélia deixa a área enquanto a tropa segue adiante. A noite cai sobre a floresta, trazendo um silêncio pesado para a missão. Os pântanos lamentosos surgem ao longe, envoltos por névoa e escuridão. O acampamento é montado na beira da floresta, com fogueiras espalhadas entre os soldados. Amélia se inclina sobre o mapa, estudando a próxima etapa da operação. Mas lê tranquilamente perto da luz, como se o perigo ao redor não o incomodasse. O esquadrão de Van se reúne ao redor da fogueira durante a noite. Um soldado ri enquanto come, tentando aliviar o clima pesado do acampamento. Dois homens conversam perto do fogo, ainda incomodados com a posição em que foram colocados. Um dos soldados reclama em voz baixa, tratando o próprio grupo como um bando de rejeitados. Outro homem escuta a conversa de costas, enquanto o fogo ilumina o acampamento. O soldado admite com amargura que ninguém ali parece ter futuro naquela missão. Van surge atrás deles e repete a palavra rejeitados, interrompendo a conversa. Os soldados se viram assustados, pegos de surpresa pela aparição silenciosa de Van. Van joga no chão coelhos recém-caçados e cogumelos para alimentar o esquadrão. Os homens encaram a comida em choque, sem saber como reagir à atitude inesperada de Van. O ensopado ferve sobre a fogueira, misturado à carne assando e aos ingredientes que Van trouxe. Os soldados se reúnem em volta da comida, ainda desconfiados com aquela atitude inesperada do capitão. Alguns homens observam Van em silêncio, sem entender por que ele está cuidando deles daquele jeito. A surpresa passa pelo rosto dos soldados enquanto eles tentam interpretar as intenções de Van. Van se senta ao lado de um dos homens e entrega a comida com naturalidade. Van oferece ervas ao soldado e explica que aquilo serve para aliviar as bolhas nos pés. Um dos soldados aceita as ervas, ainda confuso com a preocupação repentina de Van. Van mantém o olhar sério,
mostrando que conhece bem o peso de marchar nessas condições. As lembranças de Van voltam para os dias em que ele também enfrentou marchas dolorosas e comida miserável. Um soldado reage assustado, surpreso ao perceber que Van fala como alguém que já viu um campo de batalha. A memória pesa sobre Van, trazendo de volta a sensação amarga de sobreviver em condições cruéis. No passado, Van conheceu de perto a miséria de soldados obrigados a continuar mesmo sem forças. A lembrança mostra Van coberto pelo capuz, carregando no rosto o desgaste de quem já viveu aquele inferno. Os soldados escutam em silêncio, agora mais atentos ao que Van está dizendo. Um dos homens encara Van com seriedade, começando a reconsiderar sua desconfiança. O soldado mais velho observa Van de perto, tentando medir se aquelas palavras são verdadeiras. O grupo permanece reunido em volta da fogueira, preso ao peso daquela conversa. Alguns soldados trocam olhares, divididos entre a surpresa e a possibilidade de confiar nele. O veterano encara Van com expressão dura, como se ainda testasse o valor daquela promessa. Van revela que aquilo é um investimento, porque pretende fazer todos voltarem vivos. Van fala diante do esquadrão sem suavizar suas intenções, tratando os soldados como peças que ainda precisam sobreviver. Com a tigela nas mãos, Van garante que aqueles homens não vão se arrepender se seguirem suas ordens. O veterano escuta em silêncio, ainda duro, mas claramente abalado pela confiança do capitão. Os soldados ficam parados ao redor da fogueira, sentindo que a conversa deixou de ser uma simples provocação. O veterano fecha os olhos e segura um sorriso, como se a ousadia de Van finalmente tivesse atingido o grupo. Van permanece sentado diante deles, calmo, enquanto a tensão da fogueira começa a mudar de forma. Um dos homens responde com a tigela na mão, repetindo a ideia de se tornar peça no tabuleiro de Van. Os soldados trocam novas reações, agora menos hostis e mais curiosos com aquele capitão estranho. Um homem leva a tigela à boca, aceitando a comida que antes parecia suspeita. O esquadrão finalmente começa a comer, e a desconfiança cede espaço a um silêncio mais leve. Observa a reação deles com um sorriso discreto, percebendo que a primeira barreira foi quebrada. A mente de Van retorna às lições duras de sua vida passada como soldado em meio à guerra. Na lembrança, soldados comuns avançam pelo campo, distantes dos discursos nobres que costumam mover os oficiais. Van entende que homens como aqueles não lutam por glória, mas pela chance de voltar vivos para casa. A memória destaca o olhar de um soldado comum, carregado pelo medo de morrer longe de quem o espera. No passado, Van viu de perto que uma tropa só confia em quem oferece força real e sobrevivência concreta. De volta ao presente, Van mantém a promessa em silêncio, decidido a conquistar aqueles homens sem discursos vazios. A fogueira ilumina o esquadrão já mais calmo, enquanto a noite avança sobre o acampamento. Van olha para os soldados com atenção, sabendo que aquela confiança ainda precisa ser provada em batalha. Pela manhã, o acampamento começa a ser desmontado enquanto os homens se preparam para seguir viagem. Amélia acompanha os preparativos, observando o movimento da tropa antes da próxima etapa da missão. O olhar de Amélia se estreita, percebendo que algo mudou no esquadrão de Van desde a noite anterior. Os soldados de Van carregam os equipamentos com disciplina, já respondendo melhor às ordens do capitão. Van orienta seus homens com firmeza, mantendo a postura tranquila enquanto a unidade se organiza. Ele caminha à frente do próprio esquadrão, e os soldados o seguem com uma obediência que antes não existia. Amélia reconhece em silêncio que Van colocou aqueles desajustados em ordem em apenas uma noite. De longe, Amélia e Raiz observam Van passar com sua unidade jamais controlada. Raiz comenta que Van parece possuir qualidades reais de comandante, mesmo sem depender de magia. O príncipe sorri ao notar a mudança, como se aquela evolução de Van confirmasse algo interessante. Amélia permanece cautelosa, lembrando que o verdadeiro valor de um líder só aparece no campo de batalha. Ela mantém a postura firme, decidida a avaliar Van pela forma como ele agirá diante do perigo real. Os líderes de esquadrão se reúnem ao redor do grande mapa para receber as ordens da operação. Amélia assume a explicação do plano, apontando a rota que a companhia deverá seguir nos pântanos. O mapa revela a área-alvo da missão, marcada por terreno aberto, trechos alagados e possíveis zonas de ameaça. Os oficiais ouvem com atenção, entendendo que aquela região exige cuidado mesmo antes do primeiro combate. A explicação de Amélia deixa claro que a vanguarda terá a função de descobrir a situação inimiga dentro do pântano. A formação em cunha aparece traçada sobre o mapa, indicando uma investida direta pela região perigosa. Alguns alunos reagem em choque ao perceber que a companhia será enviada direto para o território inimigo. Mas observa o plano com calma, reconhecendo que aquilo se trata de um reconhecimento forçado. A imagem da investida ilustra o perigo da tática,
com a cavalaria avançando mesmo entre monstros à espreita. O plano mostra a companhia atravessando o pântano em formação, forçando os inimigos a revelarem sua presença. Os oficiais ao redor do mapa continuam atentos, enquanto o peso daquela estratégia começa a se espalhar. Van levanta a mão para questionar o plano, chamando a atenção de Amélia e dos outros comandantes. Amélia se vira para Van, permitindo que ele fale mesmo sem esconder a firmeza no olhar. A possibilidade de enviar batedores menores surge como alternativa diante dos monstros escondidos na vegetação. Amélia explica que a força principal avançaria sem perder tempo, provocando uma reação clara do inimigo. Alguns oficiais ficam impressionados com a lógica dela, enxergando o plano como ousado e eficiente. Amélia corta os elogios com frieza, deixando claro que não quer apenas obediência cega. Ela exige que os candidatos a oficiais também pensem por conta própria durante aquele treinamento. O grupo permanece reunido ao redor do mapa, sentindo que a reunião ficou mais séria. 2 oficiais se calam diante da repreensão, sem saber como responder à cobrança de Amélia. Van dá um passo à frente, decidido a apresentar uma objeção direta ao plano. Van propõe que a companhia envie poucos batedores primeiro, antes de lançar toda a força no pântano. Reunidos diante do mapa, Van contesta o plano de avançar com toda a companhia pelos pântanos. Raiz observa a discussão em silêncio, atento ao rumo que aquela reunião começa a tomar. Van aponta para o mapa e sugere que um grupo menor faça a exploração antes da força principal. Amélia escuta a proposta com atenção, mas seu olhar mostra que ela já enxerga falhas naquela ideia. Argumenta que, se avançarem sem localizar os monstros primeiro, o inimigo pode atacar antes deles. Amélia mantém o olhar firme, avaliando a objeção sem abandonar sua própria convicção. Van insiste na possibilidade de a unidade ser pega de surpresa dentro dos pântanos. Amélia permanece diante dele, séria, como uma comandante que não pretende recuar da própria estratégia. Van defende que sua unidade avance primeiro para reduzir o risco sobre a força principal. A ideia de Van coloca um pequeno grupo na frente, tentando revelar a ameaça antes da companhia inteira se expor. Amélia responde que essa cautela daria tempo demais para o inimigo se preparar. Van baixa o olhar, percebendo que sua proposta está sendo tratada como hesitação. Amélia rejeita a tática de forma direta, classificando aquele método como covarde demais para a missão. Van tenta protestar, mas a reação dela interrompe sua linha de raciocínio. Amélia afirma que qualquer atraso permitiria ao inimigo organizar melhor a própria defesa. Van aperta os dentes, sabendo que não pode revelar tudo o que sabe sobre o perigo que se aproxima. Amélia conclui que a melhor resposta é atacar antes que os monstros estejam prontos. Van reconhece que a lógica dela faria sentido em uma situação comum. Mesmo assim, ele sabe que aquela operação está caminhando para um desastre. Van tenta lembrar que eles são apenas uma unidade de treinamento, sem preparo para uma ameaça desconhecida. Amélia reage ao alerta de Van, exigindo que ele apresente uma prova concreta para sustentar aquela preocupação. Van segura a tensão no rosto, incapaz de explicar que seu aviso vem de memórias da vida anterior. A lembrança de Van retorna ao tempo em que ele estava longe dali, servindo na fronteira oeste. Em memória, os registros sobre o monstro dos pântanos lamentosos aparecem como informações seladas e apagadas. Van recorda que, naquela época, o desastre dos pântanos nunca parecia algo ligado diretamente a ele. Amélia corta a discussão, tratando as preocupações sem evidências como palavras capazes de abalar os soldados. Van tenta insistir mais uma vez, mas Amélia impõe sua autoridade antes que ele consiga avançar. Amélia ordena que Van recue, encerrando a objeção dele diante dos outros comandantes. Van abaixa a cabeça em silêncio, forçado a aceitar a decisão mesmo sabendo do perigo. Amélia declara que a discussão acabou e reafirma que a exploração forçada começará como planejado. Os oficiais reagem à ordem, entendendo que a estratégia de Amélia seguirá sem mudanças. Van fica imóvel por um instante, tentando controlar a frustração sem desafiar a comandante. Amélia coloca a unidade de Van na retaguarda, tratando aquela posição como o lugar mais seguro. Van sente o peso da decisão, percebendo que foi afastado justamente quando mais queria agir. Alguns soldados observam a cena em silêncio, entendendo que Van perdeu espaço dentro da operação. Mesmo recuando, Van começa a pensar em como a retaguarda ainda pode ser usada a favor deles. Um dos homens reflete que Van falou com coragem, mas foi longe demais diante da comandante. A tropa finalmente entra nos pântanos lamentosos, cercada por uma vegetação densa e ameaçadora. Amélia avança montada à frente da companhia, conduzindo a cavalaria pelo terreno aberto. A formação segue pelo pântano em velocidade, levantando o vento enquanto corta a vegetação.
Um bando de monstros surge no caminho da vanguarda, espalhando-se pela grama com presas à mostra. As criaturas rosnam entre a vegetação, revelando que o primeiro contato com o inimigo já começou. Um soldado pergunta se devem recuar, assustado com o grupo de monstros à frente. Amélia rejeita a retirada sem hesitar, decidida a esmagar aquelas criaturas no avanço. Amélia ativa sua magia montada, reunindo energia ao redor da lança e do cavalo. Um grito de comando, ela dispara para frente usando a força da sua técnica. A investida de Amélia atravessa o pântano como uma rajada, varrendo as criaturas no caminho. Os monstros são lançados pelo impacto da carga, incapazes de segurar a força da comandante. Um soldado observa a técnica em choque, impressionado com o poder de Amélia. Outros estudantes e soldados atacam em seguida, lançando magia de fogo contra as feras restantes. As flechas flamejantes cortam o campo e explodem entre os monstros que tentavam se reagrupar. 2 soldados comemoram o avanço, acreditando que a batalha será mais fácil do que parecia. Na retaguarda, Vã observa as explosões à distância e percebe que a operação finalmente começou. Um soldado do esquadrão de Vã pergunta se eles não deveriam alcançar a força principal. Vã aponta para uma planta próxima e ordena que os homens arranquem imediatamente. Os soldados olham para a vegetação com estranhamento, sem entender a utilidade daquela ordem. Vã mantém a calma e manda que juntem o máximo possível por enquanto. Os homens obedecem sem compreender totalmente, ainda desconfiados do que Vã pretende fazer. Enquanto isso, Amélia derruba mais uma fera no avanço da vanguarda. Amélia conduz a cavalaria em alta velocidade, cortando o caminho com novos golpes. A tropa segue avançando pelo pântano, impulsionada pela confiança da comandante. O soldado percebe algo à distância e alerta os outros sobre uma presença estranha no caminho. No meio da vegetação, uma silhueta roxa aparece parada sob a névoa, chamando a atenção da companhia. Um dos soldados sorri com confiança, acreditando que agora poderá tomar a primeira investida. Outro homem se anima para atacar primeiro, sem perceber o perigo real daquela figura. Um relâmpago violeta despenca de repente sobre o campo, destruindo a confiança da tropa em um instante. Uma forma monstruosa surge dentro da energia roxa, envolta por faíscas violentas. Os soldados ficam espalhados pelo terreno, atordoados pelo ataque repentino que derrubou um dos cavalos. Um dos homens encara a cena em choque, sem entender o que acabou de acontecer. Amélia levanta o olhar com tensão, percebendo que algo muito pior apareceu diante da companhia. Fumaça e a energia se abrem no céu do pântano, revelando a origem daquele poder aterrador. Um inseto demoníaco relâmpago surge diante da tropa, cercado por uma tempestade violeta assustadora. A descarga violeta domina o campo, deixando os soldados em choque diante daquele poder absurdo. Mas encara a criatura com tensão, percebendo que aquele inimigo está muito acima do esperado. Os soldados entram em pânico ao ver o monstro, sem conseguir entender como algo daquele nível apareceu ali. O inseto paira sobre o pântano como uma ameaça gigantesca, transformando a missão em uma catástrofe. A eletricidade violeta se espalha pelo campo, aumentando o terror entre os soldados. Parte da tropa começa a recuar em desespero, tentando se afastar do alcance da criatura. Um raio cai com violência no meio da formação, obrigando os soldados a se protegerem como podem. A descarga atinge o campo e derruba tudo ao redor, mostrando que até as criaturas próximas são engolidas pelo impacto. O soldado permanece tenso em meio ao caos, tentando se manter de pé apesar do medo. Amélia observa a força do relâmpago e entende que a defesa mágica comum não seria suficiente para segurá-lo. A tropa encara o inseto à distância, percebendo que aquele inimigo parece impossível de enfrentar. Um dos homens pede retirada, tomado pelo medo de serem eliminados ali mesmo. Mas mantém a calma diante do pânico, analisando a situação antes que a linha desmorone. Os soldados ficam paralisados, esperando uma ordem que impeça a formação de virar alvo fácil. O príncipe assume a liderança naquele instante e manda a todos se espalharem para quebrar a linha de ataque. Um soldado responde à ordem, recuperando um mínimo de controle no meio do caos. A comandante reconhece a decisão de Raiz, percebendo que ele conseguiu conter o pânico por enquanto. Ele explica que fugir sem ordem só faria todos serem atingidos pelas costas. Ela escuta com atenção, entendendo que precisam agir com cuidado para sobreviver àquele monstro. Amélia decide avançar pessoalmente contra o inseto, colocando-se à frente do perigo. Mesmo com os homens ao redor em alerta, ela prepara sua investida sem hesitar. A comandante ordena que usem a abertura para reorganizar a formação enquanto ela atrai o inimigo. A tropa recebe a ordem com tensão, ciente de que ela está assumindo o risco sozinha. Ela dispara montada em direção ao monstro, abrindo caminho no meio da energia violeta. O inseto encara a investida da comandante,
carregando eletricidade enquanto ela se aproxima. A jovem nobre concentra sua força e se lança contra a criatura com determinação. A investida explode em energia, abrindo uma trilha violenta pelo pântano. Algo prende a pata do cavalo no meio do avanço, quebrando o ritmo da carga. Ela percebe a armadilha tarde demais, assustada com as vinhas que surgem sob o cavalo. O comandante tenta manter o controle da montaria enquanto entende que aquelas plantas estão bloqueando seu avanço. Monstros surgem pela vegetação ao redor, aproveitando o momento em que ela ficou presa. Mesmo com a carga interrompida, ela golpeia uma das feras para impedir a emboscada. O cavalo se agita com violência, pressionado pela armadilha e pelas criaturas que cercam sua montaria. Ela pragueja em voz baixa, percebendo que seu impulso foi completamente arruinado. O relâmpago violeta desce sobre ela antes que consiga recuperar a posição. A dor atravessa seu corpo enquanto a descarga atinge em cheio. Mesmo sofrendo o impacto, a comandante aperta os dentes e tenta entender a intenção dos monstros. As feras se agarram ao cavalo para mantê-la parada, aceitando até serem atingidas pelo próprio relâmpago. Ela compreende, horrorizada, que aqueles monstros não estão agindo por instinto, mas usando táticas. O inseto continua descarregando eletricidade sobre o campo, mantendo-a presa sob a pressão do ataque. Isolada no pântano, ela tenta resistir enquanto a situação piora ao redor. Os soldados se desesperam ao ver que até a comandante está sendo dominada pela combinação de armadilha e relâmpago. Hans observa a cena com tensão, percebendo que a linha de frente está prestes a quebrar. Van corta o caos com uma ordem firme, chamando a atenção dos soldados para uma rota de fuga. O capitão manda todos correrem para a fumaça, usando a cobertura como única chance de sobrevivência. Os homens começam a queimar o capim de fumaça, espalhando uma nuvem escura pelo campo. A fumaça grossa se abre pelo pântano, criando um manto pesado que atrapalha a visão do inseto. Van explica que, mesmo poderoso, o relâmpago perde precisão quando o inimigo não consegue enxergar o alvo. Ele ordena que carreguem os feridos imediatamente, sem deixar ninguém para trás. Mas escuta a ordem e entende que aquela retirada pode salvar os homens. O príncipe corre junto aos soldados, apoiando a fuga enquanto a fumaça cobre o terreno. Os sobreviventes recuam pela névoa, levando feridos e tentando manter a formação. Um soldado carrega um companheiro machucado, lutando para se afastar do alcance do monstro. Chama Van ao perceber que Amélia ainda ficou presa no campo de batalha. O capitão responde sem hesitar, assumindo para si a missão de resgatar a comandante. Ele parte de volta para a fumaça, deixando o príncipe com a responsabilidade de conduzir a retirada. Hans observa Van avançar sozinho, impressionado pela decisão tomada no meio do desastre. A floresta engole os sobreviventes enquanto a fumaça e o caos ficam para trás. Soldados alcançam um ponto de refúgio entre as árvores, reunidos sob a luz fraca do fogo. O grupo se mantém em silêncio ao redor da fogueira, pesado pelo choque do que acabou de acontecer. Amélia aparece enfaixada e ferida, sentada perto dos outros depois de ser trazida de volta. Van retorna ao acampamento e informa que a situação ao redor deles continua perigosa. O príncipe ergue o olhar, esperando entender o que ele descobriu na exploração. O capitão explica que incontáveis monstros estão se movendo pela floresta e que todos estão cercados. Do lado de fora, as criaturas rondam entre as árvores, fechando qualquer rota segura de fuga. Os soldados reagem em desespero, sem acreditar que não exista uma saída simples. Van mantém a calma e responde que fugir para o pântano aberto apenas os colocaria sob o raio do inseto, mas avalia a situação ao lado dele, entendendo que ficar na floresta também não garante segurança. O olhar do príncipe se estreita, percebendo que a noite deixará os feridos ainda mais vulneráveis. Os soldados feridos descansam no chão, mostrando o peso real daquela derrota. Os dois encaram os sobreviventes, conscientes de que precisam encontrar uma solução rápido. Mas reconhece que os feridos continuam vivos porque Van indicou a retirada no momento certo. O capitão observa o príncipe em silêncio, estranhando a naturalidade daquela conversa entre eles. Mas pergunta se há algo errado, percebendo a mudança repentina no comportamento de Van. O príncipe mantém um tom calmo, sem entender a lembrança amarga que passa pela mente do capitão. Van sente o desconforto crescer, lembrando que um dia confiou naquele homem como parceiro. No silêncio da floresta, ele se força a não se deixar levar por antigas memórias. Heinz continua diante dele, parecendo o mesmo aliado confiável que Van conheceu no passado. Voz de Amélia interrompe a conversa, trazendo todos de volta à situação presente. A comandante se levanta mesmo ferida, segurando a lança diante dos sobreviventes.
Com o corpo marcado pelos ferimentos, ela admite que o desastre aconteceu por causa de seu julgamento errado. Ela se curva diante de Van e pede desculpas pelo erro que quase destruiu a unidade. Soldados observam em silêncio, impactados ao ver a comandante assumir a culpa daquela forma. Van e Heinz encaram a cena, entendendo que aquela atitude mudou o clima do grupo. Ainda ajoelhada, ela declara que cumprirá seu último dever como comandante. Van encara a comandante e pergunta o que ela pretende fazer a partir dali. Ela responde com firmeza, decidida a assumir a responsabilidade sozinha. A comandante pede o cavalo de Van, deixando claro que pretende agir por conta própria. Ela explica que avançará sozinha como isca, dando aos outros uma chance de escapar. Heinz escuta a proposta em silêncio, percebendo o peso daquele sacrifício. Van observa Amélia sem aceitar aquela decisão, entendendo que ela está escolhendo morrer. O capitão responde que pode até emprestar o cavalo, mas não vai aceitar um plano tão sem graça. Diante da surpresa dela, Van deixa claro que todos precisam voltar vivos daquela missão. Amélia encara Van em silêncio, abalada pela firmeza dele mesmo depois de tudo o que aconteceu. O capitão revela que acabou de pensar em um plano para virar aquela situação.